Oi, vlog! A gente tá começando o primeiro vlog de 2026, oficialmente nesse canal, na praia de Cousins Beach. A gente tá em Garopaba agora. E estamos lendo em conjunto um livro, eu e o Felipe. Eu pensei assim, tenho que começar um vlog, tenho que começar alguma coisa aqui nesse canal, porque eu já não sei mais viver sem gravar vlog. Então logo mais teremos uma participação especial do Felipe. Mas a gente tá agora no capítulo 31, página 172, e é O Beijo do Rio que a gente tá lendo do Stefano Volpe. Publicado aqui pra nós pela HarperCollins. Depois eu vou falar com vocês um pouco mais sobre o livro, tá? Porque daí eu vou deixar pra falar junto com o Felipe, mas a gente leu bastante e eu acabei privando ele de continuar a leitura porque ele tava lendo sozinho. Eu nem tinha começado ainda e ele tava em 40%. Então, complicado. Mas, na verdade, a primeira leitura que eu comecei a fazer nesse mês, lá no dia 1º, hoje é dia 3. Hoje é dia 3. Lá no dia 1º foi Bala no Alvo, Dente de Leão, que era uma meta do ano passado, e eu recebi o livro no dia 31. Não, no dia 30 à noite, no meu Kindle. Eu falei, será que eu passo a madrugada lendo? Mas não passei. Então eu não li ainda, eu só comecei. Devo estar nos 9% do livro. Eu peguei ele ontem pra ler lá na praia, eu li um pouco dele e tô intercalando as duas leituras agora, tá? Mas eu vou começar mais uma porque eu gosto de me desafiar, gente, e é férias. Eu preciso tentar. A gente chegou aqui ontem. Não, a gente chegou aqui antes de ontem. Fomos pra praia ontem. Ontem eu tava bem cansada, não gravei nada. Mas a partir de agora a gente vai começar um vlogão aqui nesse canal. Então já se inscrevam, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. E me indiquem livros aí pra eu ler em 2026, pra eu colocar na minha meta, porque eu não terminei de fazer a minha meta ainda pra esse ano. São 28 livros que eu tenho que colocar na meta antes dos 28 anos, né? Eu tenho os 28 anos. E eu tô com alguns em aberto ainda. Acho que eu fiz 22 livros já, mas logo mais sai o vídeo pra vocês. Assim que eu voltar pra casa, eu vou gravar, vou editar, e aí vocês vão conseguir finalmente descobrir quais são os 28 livros que eu vou colocar na meta pro ano. Mas o que eu posso adiantar é que O Beijo do Rio tá na lista, tá? Porque eu sempre tenho esse costume aí de a primeira leitura do ano ser um livro de um autor, uma autora brasileira, né? Enfim, e aqui vai ser o primeiro livro que eu vou concluir. Eu acho que vai ser, sim, a primeira história que eu vou concluir, porque eu tô lendo muito rápido. É um livro de investigação também, e os capítulos passam muito rápido. O protagonista é o Daniel, um cara totalmente, assim, não confiável. É um livro com um protagonista que deixa a gente pensando assim, ué, será que é assim mesmo que tá acontecendo? Será que não é assim mesmo? E a cidade onde ele cresceu, né, que é uma cidade de interior muito religiosa, esse viés religioso até me impressionou bastante, porque eles são fervorosos, assim, e isso é muito perigoso na história, mas muito interessante. Depois mais o Felipe vai voltar aqui pra dar as opiniões dele pra vocês, mas eu, por enquanto, tô gostando bastante. Eu, na verdade, tô bem ansiosa pra saber como é que vai ser o desfecho do livro, porque o desfecho eu acho que vai ser uma coisa bem importante pra mim aqui na minha experiência. É isso então, por enquanto, bora pra praia. Ó, vem mais pra cá. Eu não vi que tu tava vindo. Dá as tuas opiniões sobre O Beijo do Rio. Cara, por enquanto é bem legal a história. O protagonista, ele não é dos mais confiáveis, né? Tá. Não dá pra saber se ele tá só delirando. Eu falei sobre isso agora, eu falei, ele é delusional. Ele é delusional. E eu espero que não seja o pai dele que assassinou ele. Quer dizer, espero não, né? Pode até ser, mas aí teria que ter um desenvolvimento. Um plot diferente. Que tá meio óbvio. Mas eu vi uma resenha de uma pessoa no Scooby falando que o final era bem óbvio. E eu fiquei pensando, então vai ser isso, sabe? Eu vi, então vai ser isso. Acabou de me dar um spoiler. Não, a gente tá discutindo ali, eu não sei. Mas eu li mais que tu. Eu tô no capítulo 31, na página 172. É que não li nada ontem, mas hoje eu vou dar uma lidinha. Lê um pouquinho e aí a gente fica lendo juntos e a gente faz um videozinho pra o TikTok, tipo, só mostrando o livro, lendo o mesmo capítulo. E depois a gente faz uns comentários pra lá também, assim, sobre o livro. Então, assim, Daniel Delusional. Sim. Daniel querendo todo mundo, tudo e todos. Pai maluco. Comunidade maluca, né? Essa parte eu falei do viés religioso, foi uma parte que eu não sabia que ia ter no livro. E assim, cidade de interior, tu sabe como é que é? Eu cresci numa cidade de interior, tu também. Cresceu em várias. Então tem um pingadinho em cada uma, mas assim, eu acho que minhas opiniões, sem dar spoiler, vai ser... Um complô da igreja. Eu acho que vai ser envolvimento do pai dele, ou a professora do teatro também, agora tá se encaminhando pra ser uma coisa meio pra esse lado, assim, porque aqui tu não leu essa parte ainda, mas tem o filho dela vai aparecer.
E o filho dela é o Patrick, sim. Ele tava lá com a arma, né, lembra? E então eu acho que pode ser que tem que vai pra esse lado. Um pouco duvidoso, né? Porque se a arma era de verdade, era pra matar ele, né? Porque ele quer fazer a cena. Sim, ou verdade. A arma era só o backup. Caso ele não desse certo. E aí que tá, eu achei que era tipo isso, sabe? Só que ele foi envenenado, né? Então, assim... Mas e... Muitos poréns, mas eu acho que eu tô confiando no Volpe. Eu acho que ele vai entregar um final... Pode ser que seja um final previsível, mas um final bem trabalhado. Porque assim, as motivações... o pai dele matou ele. O pai dele já não gostava muito dele desde antes, né? Ele é LGBT. Ele tava fazendo uma peça LGBT. Numa comunidade extremamente conservadora. Tá pronto pra ir pra praia? Eu tô pronto. Então vamos. Tchau, gente. Até mais. Gente, eu nem ia ler, mas aí eu vi que o Felipe tava me batendo e eu falei, não, agora virou pessoal. Agora é uma questão bem pessoal, eu preciso passar na frente dele. Eu tava na frente antes, mas agora eu fiquei pra trás e isso é inaceitável por aqui. Muito vento, gente, mas cheguei na parte 4. Agora mergulho, capítulo 43, mas tá ventando de lá. Olha só. Você tem que ver como é que eu tô agora. Vou mostrar. Oiê! A gente acabou de chegar em casa da praia. Tá bem quente aqui, mas na praia tava ventando. E eu cheguei na página 230 de O Beijo do Rio, tá? Mas eu vou deixar pra comentar com o Felipe sobre o que a gente tá achando, porque ele não leu tanto mais. E agora eu vou ficar aqui lendo, gente, um livro chamado Como Matar um Príncipe, de T. Kingfisher, que eu recebi da Darkside Books. Eles me mandaram, chegou lá em casa, foi anteontem? Antes de vir viajar, chegou lá em casa, eu até fiz um unboxing nos stories, e eu descobri que T. Kingfisher também escreveu A Queda da Casa Morta, que é outro livro que eu quero ler. E esse aqui eu fiquei muito curiosa, porque é uma fantasia. É do selo Dark Love, que é um selo que eu adoro, então tô bem curiosa. O livro também veio com vários brindes, e eu fiquei muito apaixonada. Eu gostei que a letra dele é bem grandona também, e eu acho que eu vou começar agora. Então agora eu tô lendo 3 livros. Bala no Alvo, Dente de Leão, O Beijo do Rio e Como Matar um Príncipe. E eu acho que essa aqui vai ser uma fantasia bem legal pra começar o ano. É um livro mais curto também, eu nunca li nada de The Kingfisher. Vou descobrir agora como é que é a escrita, vou conhecer o trabalho agora, por isso que eu tô bem ansiosa. Mas eu acho que eu vou ter que mudar de posição, porque aqui tá dando um sol muito forte. Eu acho que eu já até me queimei na praia. Chegou a hora de sentar para ler Bala no Alvo, Dente de Leão, finalmente. Ontem eu li uns 9% do livro, acabei não lendo tanto, mas agora eu tô com meu lookinho aqui já, ó. Meu lookinho de cowboy, cowgirl, e vou começar a ler. Gente, tô animada pra esse livro. Foi o primeiro livro que eu comecei a ler nesse ano, eu acho que vem aí. Espero muito gostar, tô 9%, segundo capítulo do livro, eu recém acabei de começar.
mas quero terminar logo em seguida para vir dar minha opinião para vocês e espero muito amar essa história. É um livro de faroeste sáfico da Gil Domingues, publicado para nós pela Galera Record, então bora! Oiê! A gente tá indo agora pro nosso último dia de praia dessa leva, né? Hoje eu acho que o dia vai estar um pouquinho mais ameno, tá mais quente, não parece que tem tanto vento também. E agora a gente vai passar o dia todo lá na praia, vou tentar gravar um pouquinho pra vocês, vou tentar ler lá também, né? Porque é o último dia e eu já tô passando por um momento que assim, ó, eu não termino de ler nada, porque eu tô lendo muitas coisas, então preciso terminar de ler. E talvez eu termine de ler O Beijo do Rio. Mas dá uma olhadinha no meu look, olha só como é belíssimo. Vamos lá então, bora pra praia. Defina O Beijo do Rio em uma palavra. Confusão. Uma confusão boa ou uma confusão... Confusão boa, uma baguncinha legal. Baguncinha, furduncinho. Falta 20%, gente, pra eu terminar de ler o livro. Acho que falta um pouquinho mais. Mas eu esqueci o meu Kindle e o livro lá na casa. Então eu li pelo celular, por isso que eu não gravei nada. Mas eu vou colocar aqui uma coisa, o Felipe não leu. Não leu nada. Por enquanto. Por enquanto, ele disse. Vamos cobrar. Quando ele ler, eu vou mostrar um videozinho pra vocês. Fomos pra praia, eu li muito, consegui até entrar no mar, que eu tava com muito frio. Os outros dias eu não entrei tanto, mas hoje eu entrei. E agora eu tô lendo mais um pouquinho, tava gravando uns vídeos pras redes vizinhas, também me sigam por lá, meu arroba no TikTok é Kata Jukoski e no Instagram meu arroba é CriaLT. Aproveitando então, se inscrevam nesse canal, curtam, comentem, hypem, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. E eu tô lendo então Bala no Alvo, Dente de Leão. Deixa eu ver em qual capítulo eu tô, mas eu confesso que eu tô um pouco perdida na história, gente. Eu tô em 32% do livro agora, eu tava gravando uns videozinhos. Na praia eu consegui ler bastante, li um pouquinho mais de Bala no Alvo, Dente de Leão, mas eu li pelo celular porque eu esqueci de levar o Kindle. Eu fiquei ali no quarto lendo de noite e esqueci de levar pra praia, errei. Acabei lendo pelo celular também um pouquinho mais de O Beijo do Rio. O Felipe também leu mais um pouco e assim, vamos acabar. Entre hoje e amanhã a gente acaba. Eu não levei pra praia o livro físico de nada do Como Matar um Príncipe, porque eu fiquei com um pouco de medo de estragar o livro, gente, não quis levar. Mas agora a gente vai dar uma voltinha, então eu não vou conseguir ler tanto. Eu só queria terminar aqui agora de ler esse capítulo que eu tô lendo, porque eu parei no meio de um capítulo de novo. E a minha mãe também tá lendo um livro, sabia? Depois eu vou ver se eu chamo ela pra falar aqui com vocês. Não quero dar spoiler do que ela tá lendo, mas todo mundo nessa família tá lendo. Eu influenciei a todos, gente. Agora sim eu posso me considerar uma influenciadora de fato. E amo que todos os livros aqui foi eu que indiquei, tá? A gente vai dar uma voltinha então. Acho que vamos sair pra jantar, não sei, porque ontem o Felipe fez um camarão, gente. Ele fez um peixe, um camarão escondidinho de camarão, assim, ó. Uma delícia, e sobrou. Então a gente não sabe se sai pra comer, se é pra jantar, ou se come em casa, ou se almoça amanhã, a gente não sabe, vamos ver o que vai acontecer, mas amanhã é o dia que a gente volta pra casa, volta pra realidade. E assim, gente, eu espero conseguir acertar o passo com o livro, porque eu acho que eu tô meio descompassada com ele ainda. Eu não sei se eu tô conseguindo entender muitas coisas, isso tá me deixando um pouco frustrada, porque, não sei, acho que são muitos personagens e isso me deixa um pouco sabe, um pouco perdida. Então eu espero conseguir entrar mais pra dentro da história. Mas num todo, tô conseguindo entender o que tá acontecendo. Claro, só achei um pouco confuso em alguns momentos pela quantidade de personagens, porque é muita gente, aí é uma coisa bem particular minha. Eu me perco. Cassandra Clare que o diga. Cheguei então agora no capítulo 13 de Bala no Alvo, Dente de Leão. E a história tá me conquistando aos pouquinhos, eu tô sentindo isso, que é muito bom, porque eu quero muito amar essa história, gente. Aqui a gente vai até Albuquerque, em lugar nenhum, onde existem duas famílias rivais, que é uma rivalidade de décadas, de anos, enfim. Mas tu tem que escolher o teu lado, se tu tá lá, tu tem que escolher teu lado, que são os Falcão e os Berrante, né? Os Berrante, se eu não me engano, eles lidam com o gado, pelo que o nome sugere, né? Eu acho, não consigo me lembrar agora. E os Falcão têm plantação de café. Aqui, então, esse é o contexto do lugar, do que acontece aqui, né? E esse aqui é um livro de faroeste fantástico. E essa é uma parte que tá me pegando muito, porque a escrita da Gil combina demais com a parte fantástica e mágica. A Gil é a autora de Sombras do Sul, Luzes do Norte, né? E eu lembro de sentir muita falta de ver mais ainda a magia no livro, e aqui eu já tô vendo. Então aqui a gente vai acompanhar duas protagonistas. A Marieta Prata, né? Que é a nossa bala no alvo. Ela é uma trambiqueira, ela aplica golpes por aí junto com o irmão dela, que se chama Pirilampo, pra tentar resolver uma dívida de família que eles têm ali, uma coisa bem específica, e eles vão aplicando golpes por aí, passando o pessoal pra trás, eles fazem e acontecem também em rodeios, e uma coisa muito importante é que ela se transforma em cavalo.
É importante isso. E a gente tem também a nossa Dente de Leão, né, que é a Doralice Berrante. Ela tem todo esse histórico da família dela ser muito influente na cidade, né, de ter todo esse histórico da própria família, dessa rivalidade, que a gente vai entendendo aos pouquinhos o contexto todo, né, e que essa cidade está inserida, em que esse lugar, essas pessoas que estão ali também estão inseridas, né, e a gente vê que é uma coisa muito frágil, que a qualquer momento pode se romper, e a própria Doralice é uma refém disso, né, porque ela tem uma alma de cowboy, tem uma alma de vaqueira, né, e ela vai e participa de competições ali meio escondida, né, uma coisa meio misteriosa, assim, até que ela vai dar de cara com a outra protagonista, né, com a Marieta, e as duas vão ter um embate, uma rivalidade, que mais tarde a gente vai ver que vai se tornar um desejo, uma coisa mais forte. Uma coisa que eu tô achando muito criativa da parte da Gil é todo esse contexto da cidade, ele é extremamente relevante pra tudo acontecer, para as personagens se encontrarem, e claro, tem vários mistérios, várias coisas que a gente não entende ainda sobre essas duas personagens, sobre outras pessoas que envolvem a narrativa, o Rei do Gado, enfim, até os próprios mistérios que envolvem, né, toda essa rivalidade que tem não só entre as protagonistas, mas entre as famílias. A gente vai entendendo isso aos pouquinhos. Eu gosto dessa pegada mais misteriosa, e eu acho que a partir de agora, desse último capítulo que eu li, eu consegui criar um vínculo maior com a história que eu tava precisando, eu tava querendo muito, e eu fiquei com mais vontade de ler. Mas eu acho que a única coisa que eu tinha pra pontuar mesmo anteriormente, que tava tornando as coisas um pouquinho mais difíceis pra mim, é que eu tava me esquecendo de alguns detalhes, por exemplo, essa questão de qual família é qual, quem é quem, sabe? Muitos personagens, muita coisa assim me deixa um pouco perdida às vezes, mas eu acho que agora, depois de passar um tempinho com eles, que faz alguns dias que eu tô lendo, eu consegui absorver melhor quem é cada um dos personagens, né? E agora eu acho que vai render ainda mais a leitura, gente. Depois eu volto pra contar pra vocês como é que tá indo, mas eu vou tentar ler mais um pouquinho. E eu espero não ter falado nada errado aqui. Voltei, gente, chegamos em casa. Agora tem que botar tudo em ordem, porque tá uma bagunça aqui do andar de cima. E ontem eu e o Felipe voltando pra casa, gente, a gente ficou tão mal do estômago, não sei o que aconteceu, mas foram 7 horas pra voltar pra casa, assim, ó, cansativas. Eu cheguei em casa ontem, praticamente só deitei e dormi, mal comi. Que eu fiquei bem ruim, mas hoje tô melhor, tô me arrumando pra sair já. Mas só pra dar uma atualizada pra vocês, fiz uma esmaltação semi-inspirada, tá? No livro da Gil Domingues, né, Bala no Alvo, Dente de Leão, semi-inspirada, porque eu não tinha muito bem as cores pra fazer uma inspiração certinha na capa. Ficaram assim, eu gostei bastante. Inclusive, eu acho que eu me acertei muito com a história agora e tô em 40%. Tem várias referências a músicas, gente, ao cenário do Brasil, sabe? É muito legal. E de O Beijo no Rio faltam 20 páginas pra gente terminar. A ideia é eu e o Felipe terminarmos amanhã. Então eu vou gravar um videozinho pra vocês terminando. Vou falar como é que vai ser minha opinião final e a do Felipe também, porque eu quero trazer aqui mais ou menos o vlog onde a gente leu um livro juntos, finalmente, né? Mas por enquanto eu tô curtindo, tô bem ansiosa pra saber como é que tudo vai acabar. E do último livro que eu tava lendo, né, que é Como Arruinar um Príncipe, eu acabei não lendo mais nada ainda, mas se der tempo, hoje de noite talvez eu leio. Tô entre ler ele e Bala no Alvo, Dente de Leão, porque eu tenho que começar a terminar livros, né, gente? Eu tenho que parar de começar a ler outros livros e ler esses 3 que eu vou terminar. Mas eu acho que amanhã ainda eu termino O Beijo no Rio, então já posso começar outro. Porque eu me acostumei a ler mais de um livro ao mesmo tempo e agora eu não consigo mais parar, virou um vício. Mais boiadeira que eu, impossível. Fiz um lookinho aqui com essa brusinha, gente, que eu já usei aqui antes, mas eu comprei ela tem mais de um ano, só pra esse momento. Só pra esse momento aqui, pra quando eu estivesse lendo Bala no Alvo, Dente de Leão. E assim, dia 13 de janeiro e eu ainda não terminei nenhum livro. Mas hoje eu vou terminar de ler O Beijo do Rio porque o Felipe terminou. Ele já terminou e eu vou terminar agora e eu vou contar pra vocês o que foi, porque eu tô ansiosa pra saber o que acontece. Eu tô no capítulo 29 agora de Bala no Alvo, Dente de Leão, 62%, então essa semana eu acabo o livro com certeza. É uma meta minha dessa semana terminar ele também, e o capítulo se chama Cobras e Lagartos, uma novela também, é claro. Tem várias referências à música, gente, é muito legal. Eu tô gostando bastante dessa parte da relação das protagonistas também, e aos pouquinhos a gente vai entendendo os segredos, os mistérios, as coisas que aconteceram nas Albuquerques, né? Então, assim, tem uma explicação. No começo do livro a gente tem um prólogo ali que nos mostra mais ou menos o que aconteceu, mas ao longo da interação das protagonistas, principalmente ali também da Doralice Berrante, né? Que é presa ali nessa família, que ela tem que carregar o legado da família, que ela não pode pisar fora da linha, sabe? Então, ela tem esse legado, ela tem esse peso nas costas dela que a gente vê muito aqui também. E é claro que tem aqui também a atração entre as duas personagens. Eu tô gostando bastante delas, tá? Tô gostando bastante delas e acho que agora eu acertei o tom com o livro, tô conseguindo fluir bem mais na leitura e espero terminar logo em seguida. E depois, quando eu voltar aqui, pelo menos O Beijo do Rio eu vou ter terminado de ler.
Alguma coisa eu vou ter que terminar, gente, porque semana que vem eu já quero começar um outro vlog fazendo aí desafios literários. Então, essa semana eu tenho que terminar pelo menos 2 livros aqui. De repente, Como Matar um Príncipe, eu levo mais um pouquinho aí comigo, né? Mas eu tava indo bem na história também, então quando eu pegar pra ler, eu sinto que eu só vou. Gente, o capítulo 32, que é o pulo do gato, se eu não me engano, eu prestei atenção no nome, porque esse capítulo vem depois de uma cena com um pulo, aí tem o pulo do gato em seguida, eu falei, ó... E eu ri muito. No capítulo anterior eu ri bastante, mas nesse último eu não ri tanto, porque foi um momento de revelação, gente, que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? Foi um momento assim, ó, de tacar a merda no ventilador, sabe? Tinham segredos aí que não podiam ser revelados, coisas que dava pra gente, né, que tá lendo e entendendo ao longo do caminho, mas pros personagens aqui era uma coisa meio chocante descobrir ainda, e foi de fato, porque desmantelou tudo. Eu consegui ler bastante, tá bem fresquinho aqui, tem um ventinho gostoso vindo e eu cheguei em 70%. E eu vou ler mais um capítulo ainda, agora o 33, que é Terras do Sem Fim. E é 4 minutos de capítulo bem curtinho, os capítulos são bem curtos também no livro. E eu não tinha reparado uma coisa muito importante. Eu nunca li livros com cowboys, com vaqueiras, nunca li. Acho que eu não li, não lembro de ler, gente. Eu recebi um, que é Entre Vacas e Beijos, o nome me chamou muita atenção, mas eu não li. Então é a minha primeira experiência com livros de vaqueiras, de cowgirls, de cowboys e faroeste, e eu tô gostando. Acho que a Gil, gente, sempre tem ideias legais que ela executa de formas muito legais. Eu gosto muito da premissa desse livro, eu acho muito legal, acho que ela tá executando muito bem, e é um livro pra se divertir, gente, é um livro pra gente, assim, ó, referências a novelas, referências a música sertaneja, principalmente, referências da nossa realidade, assim, coisas que a gente tá lendo e a gente fala, ó, olha ali, sabe, ah, meu Deus, uma coisa que a gente fala igual, não sei, enfim. Então é um livro, assim, pra sentar, ler e se deixar levar, se divertir. Eu me encontro agora sem palavras, terminei de ler ontem de noite O Beijo do Rio e, gente, não achei que foi previsível o final. Inclusive foi um final que eu gostei muito, um final assim perturbador num nível assim, sabe? Meu Deus. Gostei muito da história. Eu confiei no Volpe, gente. É um autor que eu confio muito. Já li vários trabalhos dele. Do Volpe eu já li Nunca Vi a Chuva. Já li... Tô olhando pra lá porque os livros dele estão ali. Já li Os Segredos das Larvas, já li Santo de Casa também, e agora mais um pro meu currículo de leitora do Volpe, O Beijo do Rio. E o meu cabelo tá voando, assim, porque o ventilador tá aí atrás. A gente não teve condição se não fosse assim. Eu acho que eu vou ter que fazer o Crialité meio sazonal, só vou gravar vídeo no inverno, na primavera, outono ou inverno. Mas voltando aqui, o Felipe ontem terminou de ler primeiro que eu, né, e ele gostou bastante também. Depois eu vou pedir pra ele falar um pouquinho aqui. Não deu porque ele tava de férias e hoje ele foi trabalhar, mas eu gostei muito, eu fiquei muito satisfeita com o final. Aqui na história, né, pra contextualizar vocês, que eu não sei nem se eu comentei muito do livro até agora, acho que não. Aqui a gente vai acompanhar o Daniel, que é um jornalista, que ele saiu assim da cidade dele meio fugido, gente. Ele saiu, foi embora, assim, do nada, mas a gente percebe logo nos primeiros capítulos que ele lida com muitas das sequelas das coisas que ficaram, pelas quais ele passou ali naquela cidade, que é Água Doce, e até que ele recebe uma visita de uma das pessoas com que ele convivia ali naquela cidade, uma amiga dele, e ele vai ter que voltar pra essa cidade pra investigar, né, a morte, na verdade, o assassinato do melhor amigo dele, o Romeu. E conforme, né, a história vai acontecendo, os capítulos são muito curtos, aqui é muito dinâmico, é um livro pra se ler muito rápido. Acho que a gente deveria ter lido ele bem mais rápido, até porque ele é vapt-vupt, ele te prende também. Isso é muito importante pra um livro de investigação, de mistério, né? Mas a gente vai conhecendo e vai entendendo os motivos de o Daniel não querer voltar pra lá. A gente vai entendendo muito da dinâmica e como a religião dita, né, esse lugar, como a religião é algo central aqui nas famílias. Tudo é muito importante. A religião é o centro, né? E outro grande centro aqui é a peça teatral que eles estavam fazendo, né? Onde ia acontecer um beijo gay. Tá, aparentemente era isso que ia acontecer nessa peça, em que o Romeu foi morto, ele foi envenenado. E o Romeu, né, ele era filho de uma das pessoas, do cara mais influente ali, né, daquela comunidade. Então, assim, é uma cidade pequena, é um contexto bem específico, e aos pouquinhos a gente vai conhecendo o Daniel enfrentando, né, essas pessoas com quem ele não fala há muitos anos, principalmente ali a família dele. Ele virou as costas e foi embora, e foi isso, gente, beijo, tchau. Mas o Daniel também é um narrador, gente, que a gente até comentou aqui no vídeo que ele não é muito confiável. Ele tem algumas questões, assim, de alucinações e
a gente vê que ele é muito abalado com tudo que já aconteceu, por tudo que ele já passou e com razão, porque a gente vai descobrindo as coisas que ele viveu, tudo que ele passou, enfim. Faz sentido isso, não é uma crítica, tá? Mas é algo que deixa a história ainda mais interessante, porque ele volta pra lá e tudo vem à tona, né? O que já era difícil pra ele lidar dentro da cabeça dele, lá chegando naquela cidade, fica mais difícil ainda. Ele vai ter que conversar com pessoas, vai ter que realmente começar a fazer uma investigação e vai descobrir, né, uma grande teia de mentiras, vai descobrir uma grande teia de coisas perigosas acontecendo, muitos suspeitos, né? Muitas coisas passaram pela minha cabeça enquanto eu tava lendo, o que é normal em livros de suspense. Eu fico muito assim, meu Deus, todo mundo que aparece, né, passa alguém, fulaninho cruzou a rua, eu falei, o fulaninho, quem sabe? Eu vou ler livros de suspense assim, mas esse aqui me deixou muito satisfeita no final, eu gostei muito da leitura, acho que o Volpe, assim, tava muito lúcido escrevendo essa história, gente, olha que tinha tudo pra não acabar bem, sabe, pra não acabar de um jeito que fosse satisfatório, falando bem particularmente, tá, gente, falando aqui da minha opinião. Tudo fechou muito bem, tudo foi se encaminhando pra um lugar que me doeu. Foi difícil, foi o final, assim, olha, perturbadíssimo, mas muito interessante, muito corajoso também, eu gostei bastante dessa leitura, muitas coisas aqui me pegaram de surpresa nessa onda de conservadorismo que a gente vê aqui na história também, e como isso reflete na comunidade, né, esse preconceito que as pessoas têm, é muito interessante a forma como o autor trabalha tudo isso, e eu gostei demais de O Beijo do Rio, gente, adorei a minha experiência, só que eu deveria ter lido ele bem mais rápido, tá? Deveria ter lido mais rápido, mas isso aí foi culpa minha, não é culpa da história, eu que demorei muito e ainda privei o Felipe de continuar lendo, porque eu queria que ele lesse comigo. Logo mais o Felipe aparece aqui pra falar pra vocês, né, o que ele tá achando, o que ele achou do livro, mas já adianto que ele gostou bastante, assim, tanto quanto eu. E finalmente, então, a primeira leitura do mês concluída. Uhul, finalmente. Dia 13 de janeiro eu terminei a primeira leitura do ano, gente. Demorou, mas veio aí e valeu a pena. Tô aqui toda de bonita, porque eu vou sair com as minhas amigas agora, mas eu precisava contar pra vocês que ontem de noite eu terminei esse novelão, As Minhas Mães, que foi Bala no Alvo, Dente de Leão. Terminei ontem, gente. Que novelão, assim, resumindo, uma novela. O final digno de novela também. As vilãs, gente, dignas de vilãs. As Três Marias, meu Deus, gente. Gostei muito do livro, tá? Eu me diverti tanto com essa história, acho que ela veio num bom momento também, porque eu já disse pra vocês milhares de vezes que eu acho que romance, coisa mais leve, coisa mais divertida, combina demais com o verão, né, com férias, enfim, então eu li no momento certo e acho que o livro tá sendo lançado numa boa hora também. Logo em seguida vai ser lançado, acho que sai em fevereiro, eu acabei recebendo aqui na parceria com a galera, então um beijo pra galera Record, muito obrigada por me enviarem o livro. Eu finalmente consegui cumprir a minha meta do ano passado, né, até ia colocar ele como meta de leitura pra esse ano, mas acabei não colocando. E, gente, tiveram algumas cenas, tô pensando no livro aqui agora, eu vou lembrando. Tiveram algumas cenas ali pro final do livro que eu falei, ai, vem, e ai, dói. Mas eu amei as protagonistas, elas me criaram. Elas são as minhas mães. Depois que eu gravei aqui com vocês, os últimos takes lendo, gente, foi loucura atrás de loucura, foi revelação, foi uma coisa atrás da outra, meu Deus do céu, assim, ó, digno de um novelão das 9. E eu gostei muito que a Gil fez isso acontecer, ela abraçou isso, era a ideia dela, tanto que os capítulos ali tem nomes de novela, né, Senhora do Destino, enfim, eu até fiquei esperando enquanto eu lia se as novelas iam ser mencionadas as que eu lembrava, tipo Senhora do Destino, e foi. Uma coisa que eu quero falar aqui é que o livro me lembrou um pouquinho também de Luzes do Norte, que é outro livro da Gil, né, que tem a continuação também, que é Sombras do Sul. Foi meu segundo contato com a escrita da Gil, Luzes do Norte. O primeiro foi O C.E.O. Lobisomem, não me lembro, alguma coisa assim o título, mas eu li bem antes, nem sabia quem era a Gil ainda, nossa, não conhecia. Depois que eu fui me dar conta, quando eu fui ler Luzes do Norte, eu falei, é a Gil. Aí que eu me dei conta que eu já tinha lido outros livros dela, então esse aqui é o 5º livro dela que eu tô lendo. É muito bacana também acompanhar a evolução dos autores, né? A Gil eu fui lendo conforme ela foi lançando. Eu li Luzes do Norte, depois eu li Sombras do Sul, depois eu li Canção dos Ossos e agora Bala no Alvo, Dente de Leão. Então, assim, gente, muito legal acompanhar a evolução dos autores. Eu acho que a Gil aqui, ela se permitiu muito também. Ela fez uma coisa que ela se divertiu, ela fez uma coisa que ela gostou, porque, assim, tem momentos bem galhofas na história, propositalmente galhofas, tá? É pra ser divertido, gente, é pra ser mais engraçado, é pra ser uma sátira, e o faroeste fantástico funcionou muito bem, gente, tem momentos, assim, brilhantes aqui na história, tá? Eu senti que a história teve aquele toque do chefe, assim, sabe, quando a história tem um molho, acho que o livro tem um molho, acho que é isso. Além de ser também, né, o que é muito importante, um livro com protagonismo sáfico, porque a gente tem aqui essa construção desse
romance que acontece bem lentamente, assim, bem aos pouquinhos, na verdade, entre A Bala no Alvo e A Dente de Leão, né? Eu senti também, gente, que a história foi me conquistando, aos pouquinhos ela foi me pegando, foi me trazendo, ela me buscou pela mão e me levou, eu falei, caramba, que delícia que tá sendo esse livro. Teve uma pegada também comigo muito nostálgica a história por conta das referências a novelas e a músicas, enfim, aqui do Brasil, né? Foi muito legal também essa parte. A parte da magia, do faroeste também foi sensacional, eu nunca tinha lido livros com cowboys, vaqueiros, e aqui foi, assim, um começo muito bom. Eu não esperava menos da Gil Domingues, tá? Ela é uma autora que eu já acompanho há um bom tempo, como eu comentei. Espero muito dos livros dela, né? Sinto que ela sempre entrega, tá? E aqui não foi diferente também. Então, tá mais uma indicação pra vocês aí pra 2026. Logo o livro vai ser lançado, já acho que em fevereiro, gente. Vou deixar aí na tela porque eu não tenho bem certeza o dia. Mas tá em pré-venda, tá? Então já podem garantir o de vocês. Espero muito que vocês leiam e espero muito que vocês gostem, tanto quanto eu gostei desse livro. E hoje, então, eu li mais um pouquinho de Como Matar um Príncipe. É um livro também bem divertido, tem alguns momentos bem hilários aqui, tem umas situações nesse livro, gente, que eu fiquei assim, meu Deus do céu. Sem contar que o dog que tem aqui na história, ele é maravilhoso. Temos um guerreiro aqui no livro também, né, então... Vamos ver o que acontece. Mas uma coisa que eu tô gostando muito na história é que a gente tem uma protagonista meio... quebrando barreiras aqui. Ela tem 30 anos, sabe? Ela é uma princesa, né? Ela é uma terceira filha, na verdade. Eu não lembro o quanto eu falei sobre esse livro aqui pra vocês, mas aqui a gente tem a Marra, que ela cresceu num convento, uma das irmãs dela morreu, né? E a outra foi obrigada a se casar com um príncipe muito cruel, que trata ela muito mal, né? E a Marra acaba sabendo disso, descobre isso e sabe que isso mais adiante pode respingar nela também, caso a irmã dela venha a falecer, ela vai ter que tomar o lugar da irmã. É algo bem complexo, assim, bem reinado, assim, mas o livro não é tão pesado quanto eu achei que ia ser. Eu acho que ele é até um pouquinho aconchegante, assim, esse universo que tem aqui, e a Marra cresceu meio longe disso, né? Ela tava ali naquele convento, bem tranquila, bem livre, até que ela descobre todas essas coisas, a ficha dela meio que cai ali, e vai ter que ir atrás da irmã, vai tentar salvar, ajudar essa irmã, né? E vai cumprir ali alguns desafios, acho que dá pra dizer assim, com a ajuda de alguns seres, de algumas coisas que estão ali com ela também, pra conseguir, né, salvar essa irmã. Eu tô no meio do caminho ainda, eu acho que eu cheguei bem na metade. O marcador que eu tô usando é esse aqui, o outro tá só guardado aqui. E uma coisa que eu queria falar é que eu tô curtindo muito a escrita de T. King Fisher. Eu tô com muita vontade de ler agora também A Queda da Casa Morta. Eu ainda não terminei, gente, as minhas metas pra 2026. Os meus 28 livros pra ler antes dos 28 anos. Não terminei, paciência comigo, tá? Mas eu tô cogitando colocar mais um livro de T. King Fisher aqui nessa lista. Tô pensando em colocar justamente A Queda da Casa Morta. E eu saí pesquisando muito sobre os livros dela, gente. Saí pesquisando muito, não conhecia absolutamente nada. Mas eu fui ver TikTok gringo pra descobrir como é que eram as histórias, sobre o que falavam, e fiquei muito interessada em ler mais livros, tá? Então, T. King Fisher, espero que esteja mais presente ainda no meu ano, além de Como Matar um Príncipe, que é um livro que eu tô gostando. Já comecei o ano também com fantasia, com suspense, eu tô sentindo que eu tô misturando um pouquinho de tudo, vai ser que nem ano passado. Mas eu acho que vocês vão se surpreender um pouquinho com as minhas vibes que eu vou trazer aí nas minhas metas pro ano. Vamos ver. E só pra dar uma adiantada aqui pra vocês, quando eu chegar em casa hoje eu pretendo começar a ler Eu Que Nunca Conheci os Homens, que vai ser uma das metas pro ano, tá? Já tá na minha lista também, já posso adiantar pra vocês, mas acho que até semana que vem essa lista sai, gente, de metas do ano. Eu espero muito começar a ler esse livro aqui também, porque semana que vem já vai rolar um outro vlog. Eu não sei se eu já falei isso ou não, tô com o sentimento que eu já falei. Mas enfim, já tô avisando de novo. A Nath pediu... O que é isso aí? Dracarys. Não, tem que falar com emoção. Dracarys. Esse aqui é o quê? Esse é o drink que eu roubei de ti. Ah, mas esse aqui tem que ter o... Pra ser engraçado, o negocinho, né? A luz. O da Ju é o mais legal. Guaraná. Agora sim! Arrasou! Meio que arrasaram. Pode pegar. Pode tentar pegar quem conseguir. O Felipe tá aqui fingindo que ele não tá gostando de ter sido chamado pra gravar mais uma vez. Eu pedi pra trocar de camiseta, eu pedi pra mudar o look... E ele tá fingindo que não tá gostando. Mas nós estamos aqui finalmente reunidos pra falar sobre o que o Felipe achou do final de O Beijo do Rio. Eu, na verdade, a gente não chegou a falar tanto sobre o que era a história, né? A gente começou a comentar lá no começo, te lembra as nossas opiniões e tal, tarará, tarará. Aí eu parei um dia, depois que eu terminei, tava quase terminando, eu acho, e comecei a contar a história do Daniel, quem ele era, o que acontece. Contei a história do livro dando a minha opinião. Aí tu não tava presente porque tu não tava em casa.
Se eu estivesse em casa, eu tinha te convidado. Aí agora, o que o mundo quer saber é o que tu achou do final do livro. Achou do livro, assim, do final e, no geral, como é que foi a tua experiência, dá a tua opinião. Cara, é um bom livro. Tava meio preocupado no final de ter sido só o pai dele, né? Tipo, o pai dele fez o bagulho lá e era isso. Sim, mas no final deu uma... Foi uma reviravolta, mas deu uma escalada no... Sim, um final foi bem construído também, assim, eu achei, né? Foi uma coisa que... Porque ocorre muito também em livro de thriller, de mistério, de ter uma grande reviravolta no final, de ser uma coisa uau, assim, que pega a gente de surpresa, mas não é uma coisa muito bem elaborada, é uma coisa que vem assim, do nada, e tu nem, putz, tipo, uma coisa que vem do nada, assim, putz, tu nem entendeu o que aconteceu ali, sabe? Não fez sentido com a história, só que nesse caso eu senti que fez. Teve conversou com o resto. A parte do final ali, eu achei que ele talvez ganhou um pouco fácil demais no modo Naruto ali, né? Só sim. Conversa. No papo, né? Isso, no papo. Mas ele é um cara desenrolado. A gente percebe isso no livro todo, que ele vai se dando muito bem. O livro tem uns capítulos pequenos também. Sim. Aí fica mais fácil de ler. Quando é muito grande, eu me perco. Uma coisa que eu comentei em outras partes também, não sei se estava junto, é que eu achei que a gente deveria ter lido mais rápido, sabe? Eu acho que é um livro pra, assim, ler vapt-vupt, porque tu não para. E eu fui o problema de tu não ter lido mais rápido, porque eu pedi pra te me esperar, que tu começou a ler o livro, leu 40% do livro, eu falei, a gente não ia ler juntos? E eu não tinha nem começado ainda a minha defesa. E aí ele terminou sozinho, simplesmente sentou, começou a ler e terminou sozinho, nem me avisou. A gente tava apenas lendo ao mesmo tempo, não precisava ler grudadinho assim. Mas era essa, quando eu te convidei pra ler um livro, era essa a intenção, sabia? É que eu gosto de ler mais sossegado, assim, num canto, sozinho. Por quê? Tu quer... Era isso então, gente. Esse foi o nosso vlog de hoje. Tiveram algumas leituras. 4 estrelas? Tá bom, tá bom. Tá bom. Acho que dava pra ser uns 4,5. E o que tu vai ler agora? Cara, eu tô com o Brandon Sanderson baixado ali, né? Mas não sei se eu vou começar a ler agora, não. É que esse aí eu acho que vai ser capítulo grande. E o livro por si só é bem, bem grandão. Mas é aquilo que eu te falei, tu pode começar a experimentar, fazer isso que eu te falei, de pegar e ler ele aos pouquinhos enquanto tu lê outra coisa. Mas aí pega um gênero totalmente diferente, tipo Um Beijo do Rio e... Não sei se eu tenho capacidade. Não. Eu acho que capacidade tu tem, só que tu tem que exercitar isso. Porque é mais exercício do que qualquer outra coisa. Ultimamente eu não tenho feito exercício. Não, mas exercício de leitura, não físico. Nenhum dos dois exercícios. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Tiveram algumas leituras aí, mas tá terminado então as primeiras leituras do ano. A minha e a tua foram a mesma. O Beijo do Rio. Então é isso, gente. Um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.